Olá, amigos. Hoje, quinta-feira, só atualizando os fatos, o Bolsonaro passou por mais uma cirurgia. A nota do hospital diz que ele está bem, que está convalescendo com rapidez. Os filhos dizem que a situação dele é grave ainda. De qualquer maneira, continua internado, sofreu atentado, a facada. E isso trouxe um novo componente para as eleições, um novo tipo de preocupação, uma situação a prosperar debates, teorias da conspiração. Tomou posse hoje o Dias Toffoli como presidente da Suprema Corte. Pela primeira vez eu vejo o presidente da Corte ter como seu principal assessor um general, não sei o que isso significa, não sei se significa tutela. É um general famoso por seguir ao pé da letra as doutrinas do Duque de Caxias, que ele vive citando o Duque de Caxias, nunca teve a espada vencida, mas ele, em vez de ganhar tantas guerras que ganhou, em vez de ganhar o apelido do exterminador, o conquistador, ele é o pacificador. Então, porque Caxias dizia que queria ver os brasileiros ombro a ombro e não peito a peito. É um conciliador, um homem muito culto. Veremos que assessoria ele dá àquele pouco preparado ministro que assume a mais alta corte do país. E meu entrevistado de hoje é um empresário conhecidíssimo em Joinville, filho de um sapateiro, e se tornou uma personalidade notável da cidade, por tudo que fez e por tudo que está fazendo. Agora que podia estar curtindo o que conquistou, resolveu dar um tempo para a vida pública. Aliás, hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo duas pessoas que podiam estar em casa contando as estrelas e estão aí morejando em benefício da cidade pela fé que tem nela. Boa noite, Ninfo. Muito boa noite, João Francisco, e todos os seus telespectadores que te prestigiam sempre, João Francisco. Ninfo, vamos começar pela beirada do prato, depois nós viemos para o miolo. Como é que você... Essa campanha eleitoral ela está estranhíssima. Primeiro, pela quantidade de candidatos à presidência da República, vamos começar pelo país, da esquerda. Porque se formos contar quem é do pensamento de esquerda, embora alguns disfarcem e digam que eu sou do centro-direita, é mentira. PSDB, PMDB, PT, PDT, e depois os puxadinhos, miudinhos, é tudo de esquerda, né? Na verdade, se postando mais à direita do espectro, nós temos o Álvaro Dias, temos o Amoedo e o Bolsonaro. Um discurso que se poderia dizer direitista, no caso do Bolsonaro eu não diria nem direitista, eu diria nacionalista e conservador. Porque se fosse de direita não tinha um pensamento tão estatizante como ele tem, né? Como é que você está vendo esse cenário indefinido, confuso, conflitivo, a ponto de um dos candidatos a ter sofrido atentado? Muito preocupado mesmo, porque quando o Brasil precisaria estar se reerguendo do atraso em que ele viveu, nós passamos por uma nova eleição onde, que nem urubus, as pessoas aparecem se oferecendo para soluções milagrosas, que não há nenhuma solução para o Brasil que não passe por desenvolvimento, por acabar com toda essa falácia que é o socialismo, que só traz despesas, custos, gastos e, consequentemente, roubalheiras, e com isso nós ficamos disputando um espaço muito pequeno com pessoas que têm conhecimento, que têm capacidade e que têm nacionalismo no seu coração. Isso é a grande necessidade. Só no mundo países se desenvolveram quando valorizaram o trabalho, a determinação e o capital, porque essas coisas não conseguem viver separadamente. O socialismo, em contrapartida, sempre falou mal do capital de todas as formas. Em consequência, o Brasil vive o lixo que nós estamos passando. Como diz a Margaret Thatcher, só são felizes enquanto o dinheiro dos outros não acaba, né? Porque... Só são felizes enquanto o dinheiro dos outros não acabar. Ou seja, que nem urubus consumiram o Brasil inteiro, levando à miséria essa população que eles diziam resgatar. Só fizeram botar o dinheiro no seu bolso, chama-se locupletar-se, enriquecer pela miséria e desgraça da nação brasileira.
Eu penso que em algum momento o legislativo brasileiro e o judiciário brasileiro vai ter que se ater, porque diz, procuramos fazer com que as eleições sejam o mais justas possível. Mas não tem muita justiça nesse horário eleitoral que existe hoje, né? Porque nós temos aí o Amoedo com uma boa proposta, vários candidatos com outras propostas que nem são boas, alguns são até loucos, mas eles não têm tempo de fazer o seu discurso, não tem espaço, então desigualdade é. Que ideias tu tens para tornar isso mais justo? Ou simplesmente acabar e te vira, vai para a rua bater de porta em porta, como fez o Macron na França. O Macron ganhou a eleição batendo de porta em porta. Com certeza. Sem dúvida, a lei assim o determina e temos que seguir a lei, porque o país só pode existir se as leis forem cumpridas. Essas são as leis. A mudança desse procedimento é que está na grande dificuldade, porque as pessoas que estão no poder não querem perdê-lo. Consequentemente, não permitem que pessoas com novas ideias, com disposições, venham fazer com que isso aconteça. Daí a grande dificuldade e a preocupação que nós temos tido, eu tenho externado isso, de que nós precisamos rever os nossos conceitos. Não adianta votar em pessoas conhecidas politicamente, mas péssimas administrativamente. Para dirigir um país é como dirigir a cozinha da nossa casa. Ou eu sei comprar, cozinhar, lavar e enxugar para eu poder bem viver e me alimentar, ou o lixo está implantado. É o que tem acontecido na Câmara Federal, que nada mais é do que uma cozinha onde só se produz refúgio, lixo e assim por diante. E nós, brasileiros, é que temos que nos alimentar desse lixo que vem de Brasília. Portanto, mudanças precisam ser tomadas. E só você, eleitor, é que pode fazê-lo. Dá trabalho, claro que dá. Dizia o João Francisco há pouco, eu devia estar aposentado, morando no Havaí, quem sabe, mas estou aqui com quase 80 anos, mostrando que é possível qualquer pessoa se envolver, trabalhar. E não adianta só falar, mandar mensagens pelo WhatsApp, que nós conseguimos informar milhões de pessoas, mas se nós não agirmos, não há como resolver o problema. Eu sou filho de colono. Para tomar o leite da vaca, eu preciso tirá-lo na teta. Para poder pegar na teta, eu preciso alimentar a vaca primeiro. Isso. Ou isso acontece, ou eu vou morrer de fome. E que o Brasil está morrendo de fome nessa riqueza que nós vivemos. Eu vim da China de uma viagem do ano passado, ainda faz pouco tempo, e passei por alguns países asiáticos que era o lixo há menos de 25 anos atrás. E hoje estão esplendorosos, toda a população bem. Por quê? Porque o governo saiu de cena, porque o governo só traz custos e obrigações para o povo. O governo não serve para muita coisa. Vejam vocês, a Câmara de Vereadores de Joinville custa 45 milhões para a nossa população. E o que os vereadores trazem de benefício para a cidade? Muita pouca coisa. Aprovam as leis do prefeito, que nós poderíamos fazê-lo e controlar o prefeito, simplesmente uma reunião por semana ou um dia por semana, a custo zero. Não precisaríamos de mais nada do que isso. Termos alguns advogados para nos assessorar, que são da Câmara, mas assim, cada vereador tem os seus próprios advogados, tem toda uma estrutura que custa essa fortuna que não serve para nada. Assembleia Legislativa do Estado, pior ainda, terminar, né? Custa 1.200.000 por mês. Um deputado estadual. São 50 milhões por mês que nós jogamos no lixo, porque o resultado dos deputados estaduais é próximo de zero também. Ou seja, nós estamos no mato sem cachorro faz muito tempo. Porque se olharmos a utilidade jurídica e constitucional, a Câmara de Vereadores, como as cidades vivem, as pessoas vivem na cidade, não vivem no Estado, ela ainda tem uma certa atuação na regulação do uso e ocupação de solo, mas eu não vejo nenhuma utilidade para a Assembleia Legislativa, a não ser o deputado servir de office boy, trazer o cheque do governador para entregar Não vejo utilidade. Exatamente isso, veja, a 50 milhões por mês, nós poderíamos ter deputados, sim, que tem que controlar o governador, mas não para fazer essa distribuição de verbas assim ditas, que podia ser transferido do Estado diretamente, ou nem precisariam ir para o Estado, poderiam ficar na cidade, mas para isso tem que mudar a lei. E só muda a lei aonde? Em Brasília.
Por isso os deputados federais, os senadores, são importantíssimos. Votar no que está aí é realmente querer fazer com que eu invente novas coisas sem botar uma massa nova nesse processo. Eu quero tratar da questão catarinense contigo, mas no segundo bloco. Agora eu quero que tu resgate um projeto que você tinha e que era formar novas lideranças, despertar. Tu estavas com um projeto de ser pregador pela uma nova política, pelo novo alvorecer na política, de gente com ideal, de gente comprometida. E, de repente, eu vi um arrefecimento. É porque o barulho da campanha está ofuscando o teu projeto, ou você deu um tempo, tirou o pé do acelerador para ir depois para a rua? Tudo tem amadurecimento. Nós não conseguimos fazer o ovo dar um pinto antes de 21 ou 22 dias. Ou seja, para tudo há um tempo. Nós não paramos, continuamos exatamente com esse mesmo propósito, porque nós precisamos envolver pessoas responsáveis, capazes, com conhecimento, que possam trazer para a política a informação e a realização. Não adianta nós sermos bom de verbo, nós fazemos um movimento muito grande e nós não temos conhecimento como se faz as coisas acontecer. O exemplo clássico, eu posso ser muito bonito, muito bacana, muito charmoso, cheiroso, falar muito bem. Agora, dirigir uma cidade, por exemplo, ou a própria Assembleia, é como dirigir um avião. Eu vou sentar no manche só se eu souber fazê-lo. E pouquíssimos políticos que nós temos sabem dirigir o avião que é a nossa cidade, é o nosso estado, é o nosso país. Precisa de conhecimento. Isso está claro. E nós temos só analfabetos, a sua grande maioria, nesse processo, nos trazendo esse prejuízo brutal que nós vivemos. Ninfo, nós vamos para um pequeno intervalo e ao voltarmos, gostaria que você avaliasse, te peço que avalie o cenário político estadual. A campanha está se ferindo, as candidaturas postas, as propostas, se existem, mas promessas muitas, é o que eu mais ouço. Um minutinho só. Estamos de volta à conversa aqui com o vereador e empresário Ninfo Koenig. No primeiro bloco tratamos do cenário nacional e do projeto de, eu diria, de catequese política que o Ninfo tem, de formar novas lideranças, de formar novos conceitos e esses líderes imbuídos de novos valores e novos comprometimentos. Agora vamos ao cenário estadual, Ninfo. Estão aí as candidaturas postas, umas coligações até estranhas, né? Umas desistências misteriosas, o Espiridião desistindo, para mim foi uma surpresa. O cara líder nas pesquisas, todo mundo já estava mandando ele levar o terno para a tinturaria, ele resolve sair. Enfim, como é que você está olhando esse cenário, como estão se comportando os candidatos, especialmente as três maiores coligações, PT, PMDB, MDB e PSD? E o que estão dizendo, te agrada? Sem dúvida, tudo o que o político diz nos agrada, porque ele fala aquilo que nós queremos ouvir. O grande drama é saber como fazer isto. Para tanto precisa, mais uma vez, dinheiro. 2, competência. Você resolve a metade das coisas com competência, não é dinheiro que faz as coisas. Eu sou e apoio o Gelson Mirizio porque faz parte da coligação do nosso partido. Até porque conheço o Gelson Mirizio de muito tempo. Ele foi presidente da FACISC graças aos votos que Joinville, quando participava da FACISC, a Federação das Associações Comerciais, votava com 17 votos da nossa região e elegemos o Gelson Mirizio. Ele era um garotão ainda jovem, dinâmico, e demos a ele a oportunidade, ele se projetou nesse ambiente. E desde então eu venho acompanhando. É um homem
dinâmico, forte, enérgico, às vezes antipático, mas ele revolucionou a Assembleia Legislativa, por incrível que pareça. Reduziu, enxugou, melhorou, sobrou dinheiro na Assembleia, mais de 100 milhões que devolveu para o Estado, que nunca tinha acontecido. Ou seja, ele tem seus méritos. Talvez alguns defeitos, sem dúvida. Assim como eu conheço Mauro Mariani, que temos que também tirar o chapéu para esse homem, que ele tem os seus valores, tem as suas capacidades, mas ele é de um partido da oposição diferente da minha. Por isso, a minha exaltação ao Gelson Mirizio, a quem eu peço, quem puder, reexaminar a posição dele e também o voto dele. Porque as promessas de todos são as melhores do mundo. Entretanto, o custo do Estado ficou tão elevado, ficou tão brutal nesse processo todo, com as vantagens que o funcionalismo público em particular teve, além de outras dificuldades que possa haver, que prejudicam o resultado. Nós precisamos enxugar o Estado. Você bem falava há pouco, nós não precisamos de um Estado desse tamanho. Eu sou de opinião que nós não precisaríamos nem de ter governador do jeito como ele é. Porque está superado essa fase de nós gastarmos uma fortuna para eleger um indivíduo que não está preparado para administrar o Estado. Sou de opinião que nós não precisávamos votar em prefeito também, que o prefeito tinha que ser um administrador da cidade, contratado, alguém com currículo de fato, com conhecimento, e que se não der certo, vai para a rua no dia seguinte e para a cadeia no dia seguinte, sem foro privilegiado, se fosse o caso, né? Esses são os novos passos que nós precisamos dar para resolver o problema do nosso país, a partir da cidade para o Estado e para a federação. São condições novas. Como eu tenho uma expectativa de vida de 150 anos, me faltam só 72 para eu ver isso acontecer. E eu tenho fé que nós possamos, com muito, muito trabalho, permanente decisão em cima desse processo, ajudar a construir uma nova fase de vida para o Brasil. Nós não podemos continuar sendo bandeirantes num país que exige pioneiros, pessoas dispostas a entrar na floresta, desmatar, criar as suas cidades e fundamentar a sua família. Sem isso, nós seremos eternamente exploradores da nossa pátria, pensando em voltar, quem sabe, para Portugal ou para onde quer que seja, para viver nas benesses do Castelo do Paraíso, junto com os reis que existiam antigamente. Info, eu estou ouvindo os candidatos, até por ofício e porque gosto de política, né? E vejo lá eles prometendo, vou fazer isso, coisas pontuais, coisas que já deveriam ter sido feitas e que não foram. Não vejo ninguém olhando o futuro. Nós temos exemplo no mundo, né? Nós temos o norte da Alemanha, que era muito rico, que hoje está pobre, que não soube escolher o seu futuro, né? Nós temos Chicago, com a beirada de miséria lá e criminalidade, e Detroit destruída, né? Que era a capital mundial do automobilismo. E temos gargalos interessantes em Santa Catarina. Nós temos uma economia fundada no setor metal mecânico e têxtil aqui na colonização alemã, o cerâmico no sul do estado e o agronegócio do oeste para trás. Tá certo, comida vão comer a vida inteira. Mas as outras tecnologias são ou superadas pela tecnologia, as outras indústrias, ou superadas por novos materiais a serem empregados a produzir aqueles artefatos com mais qualidade e mais barato. O que nós temos que pensar? Todo mundo está falando que a indústria automobilística não dura mais 10 anos. Então, para Joinville, isso vai ser uma tragédia, sim, por exemplo. Para o mundo? Né? Para o mundo inteiro e para Joinville aqui em Santa Catarina em particular. O que o governador tem que pensar? Que tipo de animador, que tipo de condutor, que tipo de prospector de futuro para o Estado ele tem que ser? João Francisco, você tem toda a razão. Aí que está o grande drama. Eu tenho comentado isso na Câmara de Vereadores, que se chama hoje Indústria 4.0, onde a tecnologia, a inteligência artificial está presente em todos os momentos.
Ninguém fala nisso porque não entende, não sabe o que isso significa, não sabe o que isso pode acontecer já no dia seguinte. Como eu não conheço, eu sou ignorante, eu não me preocupo com isso. Mas o drama que nós vamos viver num muito próximo prazo é gigantesco. Por isso, a necessidade, eu falava há pouco, nós termos prefeito, governador, presidente da República, que tenha noção do que é responsabilidade para dar oportunidade para o povo. Não é dando a cesta básica que nós vamos resolver o problema, porque a cesta básica alguém tem que pagar, e quem paga a cesta básica que as pessoas recebem é o povo. E cada cesta básica que o governo distribui custa 2 ou 3 vezes mais para o povo, porque o governo, para administrar isso, ele é incompetente. Mas, enfim, se eu pensar na indústria 4.0, é alguma coisa de ficar estarrecida. Automóveis vão desaparecer num prazo de 10 ou 15 anos, ninguém mais vai usar automóvel, será tudo com drones, nós vamos nos movimentar pelo ar e para cima. O Brasil é grande, não vai precisar mais dessas estradas que nós temos hoje, a custos insignificantes. Como conviver com isso? Arrumar emprego aonde? Ou seja, nós vamos ter que inventar novas formas de sobreviver. E aí nós não temos recurso para duplicar a 280 o nosso distrito industrial aqui, que é uma vergonha. 20, 30, 40 anos se passaram e não tem dinheiro para fazer 5, 6 quilômetros de asfalto duplo. Ou seja, a incapacidade associada à incompetência e falta de responsabilidade tem matado o nosso país do tamanho que ele é. Por isso, essa tua preocupação é minha. Eu que conheço e estudo esse assunto todo, o tempo todo, desde 1965, quando entrei na Tigre, me especializando em tecnologias, e faz tempo isso. Eu fico apavorado. Eu domino esse assunto com certa facilidade, mas pergunte para os nossos candidatos quem é que conhece dessa tecnologia, quem é que sabe como nós vamos resolver esse problema desses milhões de habitantes que estão nesse nosso país. Política não devia ser como é uma tradição na universidade americana, o cara entra lá, se especializa, vira doutor, escreve livro, mas daqui a pouco o reitor diz, vai para a iniciativa privada porque tu precisa botar isso na prática para depois voltar com experiência. E o cara é obrigado a sair da universidade, ir para a rua, trabalhar, aprender como é que se faz, como é que se vive, para depois voltar e dizer, não, eu estou aqui ensinando porque eu sei como fazer lá fora. Político não devia ser reciclado de vez em quando assim? Com certeza. E você matou a charada. Uma das preocupações nossas, as nossas universidades, elas fazem os professores fazerem pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, escrevem teses lindas e maravilhosas e nós botamos ela na prateleira. Escrevemos um livro, imprimimos o livro e deixamos na prateleira. Não se coloca em prática. Gasta-se uma fortuna gigantesca nesse ambiente da academia e o uso para a iniciativa privada é próxima de zero. Por isso que os americanos ficaram tão ricos e nós tão pobres, porque nós não sabemos usar as coisas. Político tinha que saber se reciclar. A maioria dos políticos, presta atenção, se você mandar perguntar para ele quanto é 3 mais 4, ele vai dizer que é 7. Se você perguntar quanto é 4 mais 3, a metade não vai responder. Como fazer um país ser conduzido por pessoas que não somam 4 mais 3. Nifo, você está pessimista com os políticos, eu pensei que era só eu. Você tem 30 segundos para se despedir, pedir voto, tu não vai porque tu não é candidato. O único pedido que eu faço, vamos repensar a nossa vida. Dá para consertar. Eu jamais fui pessimista, sou com a atual situação. Isso nos dá uma grande oportunidade de rever os conceitos e os princípios e fazer com que nós realmente mereçamos o país maravilhoso que Deus nos deu. Um grande abraço a vocês todos, um beijo no coração.